tireoide. Nós vamos ter duas aulas de tireoide, uma de tireotoxicose e uma aula de hipotireoidismo. Essa primeira aula é uma aula um pouquinho mais comprida, porque tireotoxicose tem mais opções terapêuticas e hipotireoidismo é bem mais simples. Então, a primeira coisa que vocês têm que saber em tireotoxicose para o tratamento, em especial a gente vai abordar um pouquinho de clínica, mas não muito, é que a gente tem basicamente duas definições importantes. Sim. A gente tem a tireotoxicose, que é a síndrome clínica decorrente do excesso dos hormônios tireoidianos, ou seja, o excesso de hormônios tireoidianos causa sintomas e isso é chamado de tireotoxicose. E a gente tem o hipertireoidismo, que é o aumento da produção dos hormônios tireoidianos. Nem todas as pessoas que têm tireotoxicose têm hipertireoidismo, e isso vai mudar o nosso tratamento. As principais causas de tireotoxicose, que são doença de Graves e bócio multinodular, as pessoas têm tireotoxicose com hipertireoidismo, ou seja, o aumento da produção dos hormônios tireoidianos é o que causa o excesso deles na periferia, no sangue periférico. Porém, existem causas que são causas relativamente comuns, até de tireotoxicose, que são as tireoidites, aonde a gente não tem aumento da produção dos hormônios tireoidianos. Simplesmente o que ocorre é uma liberação dos hormônios que já estavam produzidos dentro da tireoide. A doença de Graves ela é a causa mais comum de hipertireoidismo. Dependendo da faixa etária e do sexo, se a gente for avaliar os pacientes, cerca de 60 a 80% vão ter como causa do seu hipertireoidismo doença de Graves. Ela afeta principalmente mulheres de meia idade, de 20 a 40 anos, e ela é uma doença que, apesar de não ser uma doença muito comum, ela não é também uma doença rara. Com certeza, na prática, vocês vão ver alguma vez uma mulher, provavelmente, aí em torno dos seus 40, 30 anos, por ali 20 a 30 anos, com doença de Graves. A doença de Graves ela vai se manifestar, então, por sintomas de tireotoxicose, que vocês vão ver melhor na clínica, e vai vir acompanhado também, normalmente, de bócio, pode ter sopro na tireoide, que dizem que é um achado patognomônico de doença de Graves, e na histologia vocês vão ver uma glândula onde vai ter um filtrado inflamatório também muito hipertrofiado. A patogênese da doença de Graves ela é relativamente simples, ela é uma doença autoimune, então o paciente vai produzir um autoanticorpo estimulante, que é o TRAB, que vai se ligar no mesmo receptor que o TSH e vai fazer exatamente a mesma coisa que o TSH, só que de uma maneira não regulada. Então ele vai ser na verdade o paciente vai estar com a tireoide sempre sendo estimulada pelo TRAB. O bócio multinodular, por sua vez, ele é a segunda causa mais comum de hipertireoidismo. Então, de novo, aqui a gente vai ter tireotoxicose por aumento da produção dos hormônios da tireoide, só que dessa vez não tem nada a ver com o anticorpo, não tem TRAB na jogada. Aqui o que acontece é que a tireoide começa a aumentar de tamanho e normalmente isso se manifesta através de vários nódulos e esse aumento do volume da glândula é o que vai causar o hipertireoidismo, uma coisa relativamente simples. Ela é uma doença que comete mais pessoas idosas, mas a gente pode ter pessoas relativamente jovens com hipertireoidismo por bócio multinodular. E quando a gente vê um bócio multinodular com hipertireoidismo, a gente chama de bócio multinodular tóxico, porque o paciente pode também ter bócio multinodular e não ter hipertireoidismo, que daí é outra conversa. Clinicamente vocês vão ver isso, então bócios relativamente grandes, assim, normalmente quando a pessoa já tem hipertireoidismo pelo bócio, ela tem que ter um volume de bócio relativamente grande, então bócios muito pequenos normalmente não causam hipertireoidismo, então normalmente são bócios bem visíveis, que muitas vezes vão ter também sintomas compressivos, então vai ser não é um diagnóstico muito difícil de fazer. Por fim, a gente tem uma outra entidade nosológica, que é o adenoma tóxico, que é um nódulo de tireoide só, então agora que não vão ser vários nódulos, vai ser um nódulo só, que vai estar produzindo hormônio de forma não regulada, ou seja, produzindo mais hormônio do que deveria. E o que se sabe é que esse nódulo tem que ter pelo menos 2, 3 centímetros por aí para poder ser secundário a ele a produção dos hormônios. A gente vai ver isso aqui e esse diagnóstico ele é muito auxiliado por uma cintilografia, onde a gente vai ver um nódulo bem quente, aqui o quente, o nódulo aqui é toda essa parte aqui mais vermelha, e o resto da tireoide praticamente não produzindo hormônio. Aqui tem uma cintilografia um pouquinho diferente do que a gente vê habitualmente, normalmente a gente não vê nada, assim, fica tudo aqui apagado e aqui só uma parte hipercaptante. As tireoidites, elas são um pouquinho diferentes, assim. As tireoidites, elas podem ser assintomáticas e muitas vezes elas vão ser assintomáticas. A pessoa vai descobrir que teve uma tireoidite depois, porque apareceu uma disfunção da tireoide.
Mas elas podem também vir acompanhadas de sintomas e na fase inicial sintomas de tireotoxicose. A pessoa vai ter todos os sintomas de tireotoxicose, como se fosse uma pessoa com doença de Graves ou com um bócio multinodular. Só que a gente vai avaliar ela, a gente vai ver que ela tem uma tireoidite. Os dois tipos mais comuns é a subaguda e a silenciosa. Tá? A silenciosa é essa que a gente acaba nem vendo muitas vezes. A fase de tireotoxicose, ela muitas vezes ela não é nem percebida pelo paciente, ele nem procura atendimento. E a subaguda ela tem uma característica que é dor cervical. Então as pessoas podem vir ao atendimento queixando de dor cervical e realmente é uma dor muito importante. Assim, a pessoa, tu não consegue nem palpar a tireoide às vezes, de tão importante que é a dor. Daí, de novo, a cintilografia vai ser o grande exame, porque daí a gente vai ver uma tireoide que está totalmente apagada, que a tireoide era para estar mais ou menos por aqui assim, ó, e a gente não vê nada, então tu vai ter uma captação muito baixa, daí tu vai fazer o diagnóstico de tireoidite. Por que é importante a gente fazer esse diagnóstico, essa diferenciação da causa? Porque a tireoidite, primeiro, não adianta a gente tratar com algum medicamento, alguma intervenção que vai diminuir a produção dos hormônios da tireoide, porque não é esse o problema. A pessoa está em tireotoxicose naquele momento, e essa é a fase que nós estamos falando aqui, ó, do hipertireoidismo, da tireoidite, que na verdade nem é hipertireoidismo, é tireotoxicose, está errado aqui no livro. A gente vai estar, a gente não adianta a gente usar medicamentos, que são os medicamentos que a gente tem para diminuir a produção dos hormônios. A gente tem que só tratar os sintomas e esperar. Porque como vocês podem ver aqui, muitas pessoas, ou mais ou menos metade das pessoas vão entrar numa fase de hipotireoidismo depois, e muitas delas vão permanecer nessa fase de hipotireoidismo para sempre. E uma outra porcentagem dos pacientes vai se recuperar e vai voltar a ter uma função da tireoide normal. Então, tireoidite não adianta dar medicamento para diminuir a produção de hormônio. A gente vai acabar tratando os sintomas com beta-bloqueador e tal, e vamos esperar para ver para que lado a pessoa vai. Quando a gente tem um hipertireoidismo, ou seja, um aumento da produção dos hormônios, aí sim, aí a gente tem que fazer alguma coisa, e a gente tem basicamente essas três opções que estão aqui no quadro. A gente pode usar medicamentos, ou seja, as drogas antireoidianas, que são as tionamidas, que a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco. A gente pode usar iodo e a gente pode fazer cirurgia. Todos eles têm vantagens e desvantagens, assim. Então, tipo, na verdade, a gente pode usar quase todos em todas as pessoas. Só que tem algumas particularidades cada um que são aonde a gente trabalha para ver o que é melhor para cada paciente. Então, em relação às drogas, aos medicamentos, a gente vai falar um pouquinho deles daqui a pouco. A grande desvantagem deles é que a gente muitas vezes não vai curar o paciente, a gente vai controlar a doença e quando o paciente parar de tomar o medicamento, muitas vezes ele vai voltar a ter hipertireoidismo. Então isso depende do paciente ter adesão, eles podem ter efeitos adversos, está errado aqui, eles podem ter efeitos adversos aos medicamentos. Então, na verdade, eles são muito úteis, são muito utilizados, mas eles têm essas pequenas desvantagens. A vantagem é que eles são feitos pelo paciente em casa, né? Não são invasivos, tu não tem que passar por uma cirurgia, enfim. E a gente consegue regular a quantidade para não deixar o paciente em hipotireoidismo, a gente deixa o paciente com a função da tireoide regulada. O iodo e a cirurgia a gente chama de tratamentos definitivos. Por quê? Porque tu vai fazer o tratamento e provavelmente tu vai resolver a doença, tu vai curar a doença. O problema é que tu vai trocar uma doença pela outra, né? Tu vai tratar o hipertireoidismo do paciente e tu provavelmente vai ter hipotireoidismo. No iodo, quase metade, pelo menos metade dos pacientes vão ficar em hipotireoidismo. E na cirurgia, todos os pacientes, porque tu vai tirar toda a tireoide, né? Então eles têm essa desvantagem que, na verdade, essa troca é uma troca até boa para o paciente, porque o hipotireoidismo é muito mais fácil de tratar do que o hipertireoidismo. O iodo a gente pode usar em praticamente todas as alternativas ali que a gente diz, com exceção das tireoidites. E a grande contraindicação dele é que tu não pode dar iodo em mulheres grávidas e nem mulheres amamentando, nem mulheres que podem ficar grávidas, enfim. Então tem que ter essa conversa com a paciente que depois de 6 meses tomar o iodo, ali no intervalo de 6 meses não pode ficar grávida. Então, como a doença de Graves, em especial, acontece em mulheres em idade fértil, essa conversa tem que ser feita antes da prescrição de iodo. A cirurgia, por sua vez, a gente vai reservar ela para casos especiais. A gente vai reservar se o paciente tiver um diagnóstico de câncer de tireoide, se ele tiver um bócio muito grande, no qual ele já está com sintomas compressivos, daí nenhum dos outros tratamentos vai resolver o problema, ou se tem uma incomoda do ponto de vista estético, bócio. Então, a cirurgia ela é reservada para casos que têm indicações cirúrgicas, porque é uma grande cirurgia com anestesia geral, tem complicações cirúrgicas, etc. Então, é um tratamento que a gente vai falar menos. Se alguém quiser ler um documento muito bom sobre hipertireoidismo,
e que está bem atualizado. Esse aqui é o Guideline da Sociedade Americana de Tireoide. A professora Ana, que é nossa professora aqui do hospital, participou da execução desse Guideline, e ele tem tudo sobre hipertireoidismo, assim, inclusive sobre o tratamento. Essa tabela aqui talvez seja uma das coisas mais interessantes do Guideline, que ela põe exatamente o que a gente estava falando antes. Ela põe aqui o iodo, aqui as drogas antireoidianas e aqui a cirurgia, e aqui várias condições possíveis que o paciente pode ter com o hipertireoidismo. Por exemplo, está grávido, tem doença ocular de Graves, tem doença hepática. E daí aqui eles colocam assim qual é que é o grau de indicação ou contraindicação para aqueles pacientes com aquela condição. E como vocês podem ver, assim, com algumas exceções, tipo gestação, expectativa de vida muito baixa, câncer de tireoide, dá para usar tudo em quase todo mundo, assim, não tem grandes erros, assim, a gente pode, de acordo com o paciente, selecionar outro, às vezes a gente prefere um em relação ao outro, mas a gente consegue usar os 3 tratamentos em quase todos os pacientes. Falando um pouco mais das tionamidas, que são os fármacos que a gente tem relacionados a essa questão do hipertireoidismo, elas são medicamentos que elas inibem a ação da TPO, da tireoperoxidase, que se vocês se lembrarem lá da fisiologia da formação dos hormônios da tireoide, a tireoperoxidase ela é uma enzima super importante porque é ela que faz a junção da tireoglobulina com o iodo, então ela faz a iodificação da tireoglobulina. Então, se a gente não tiver a TPO funcionando, a gente não consegue formar o hormônio da tireoide. Então, inibindo a TPO, a gente consegue diminuir a produção desses hormônios. A gente tem no Brasil 2 tionamidas. A gente tem o metimazol e o propiltiuracil. Eles são equivalentes assim, em relação à eficácia. As diferenças deles é que assim, o metimazol a gente pode usar uma vez por dia e o propiltiuracil tem que usar 3 vezes por dia, porque ele tem uma meia-vida menor. E o propiltiuracil tem pelo menos em teoria, ele diminui a conversão periférica de T4 para T3. Então, naqueles pacientes que estão muito graves, com tempestade tireotóxica, que é uma condição que não é tão comum assim, a gente pode preferir propiltiuracil por causa dessa conversão periférica. Ele parece ter um pouco mais, além dessa questão posológica, de ser mais difícil de tomar, ele parece ter um pouco mais de efeito colateral também. Então, por isso que normalmente se usa metimazol. O propiltiuracil se reserva ou para esses casos muito graves ou para gestantes no primeiro trimestre, que daí o metimazol é contraindicado por efeitos teratogênicos. Normalmente a gente começa com uma dose mais alta e vai diminuindo até chegar numa dose que deixa a pessoa com a tireoide funcionando normalmente. Assim, esse é o tratamento habitual. Assim. E em pacientes com doença de Graves, o objetivo não é usar para sempre. Assim, normalmente a gente usa por 1 a 2 anos, deixa o paciente controlado por 1 a 2 anos e daí para. E daí a gente vê se aquele paciente vai responder ou não. Dá para usar outras estratégias antes de parar, usar o TRAB, ver se o TRAB diminuiu, e daí para naqueles que diminuem, não para nos que não diminuiu, mas normalmente a gente não fica usando para sempre. Assim. Em pacientes com bócio multinodular, muito idosos, que a gente não quer fazer cirurgia, não quer dar iodo por alguma razão, a gente pode ficar usando metimazol meio para sempre, assim, uma dose baixinha de metimazol para sempre. Tem alguns estudos mostrando que isso funciona. Os efeitos adversos eles são relativamente raros, eles são dose dependentes, no paciente usando doses baixas de 5, 10 miligramas de metimazol, por exemplo, vai ser muito, muito difícil de ter efeitos colaterais, mas eles podem acontecer. E os mais importantes são o rash, ou seja, uma farmacodermia assim, que o paciente pode ter, a granulocitose, que é o mais temido de todos, mas é muito, muito raro, e alterações hepáticas. O iodo radioativo, por sua vez, a gente vai falar bem um pouquinho dele, mas também é um tratamento que é importante, ele é um tratamento, como a gente viu, um tratamento definitivo. Ele funciona bem, ele depende de um pouco de tempo, a gente tem que esperar uns meses para o iodo fazer todo o seu efeito, e ele depende da tireoide captar iodo, né? Então, pacientes que têm uma captação muito alta, tipo pacientes com doenças de Graves, ele vai funcionar melhor. A gente pode calcular a dose ou dar uma dose fixa, isso tem estudos comparando as duas estratégias, elas são iguais, não, calcular a dose não quer dizer que tu vai ter menos hipotireoidismo, parece, pelo menos. Tem aquelas contraindicações que a gente falou, que em especial gestação e lactação não pode usar iodo, então isso é uma coisa muito importante que você saiba. E os efeitos colaterais dele, o principal é o hipotireoidismo. A gente tem que orientar o paciente quando a gente dá iodo que provavelmente ele vai ficar com hipotireoidismo, porque isso é verdade. Provavelmente ele vai ficar. Se ele não ficar ótimo, você acertar a dose exata para tratar o hipertireoidismo e não deixar o paciente em hipotireoidismo. Mas, de qualquer maneira, ele tem que saber dessa possibilidade.
Além disso, naqueles pacientes com oftalmopatia pode acontecer uma piora da oftalmopatia, então também tem estratégias para a gente fazer em relação a isso, usar corticoide junto e tal. Em crianças muito pequenas a gente também não deve usar iodo porque não se sabe da segurança desse tratamento, especialmente crianças menores que 5 anos não se indica. Além do iodo radioativo, que é isso que a gente falou agora, o iodo radioativo ele é um iodo ligado a uma molécula radioativa que vai fazer tipo uma radioterapia localizada, você vai queimar a tireoide, em palavras bem simples, assim. Mas além disso, a gente pode usar compostos com iodo, que tem um iodo não radioativo dentro, como o Lugol, por exemplo. Se vocês se lembrarem, a tireoide, quando a gente dá muito iodo para ela, ela pode bloquear a captação de iodo e diminuir a produção de hormônio. Então é para isso que se usa uma dose bem alta de iodo com esse tipo de composto naqueles pacientes que estão muito graves. Só que você tem que lembrar que também tem dois efeitos. Tem o efeito da tireoide de você bloquear os hormônios, bloquear a produção, e tem o efeito contrário, dela aumentar a produção. Então, quando a gente vai usar composto com iodo, a gente tem que primeiro pré-tratar o paciente com uma tionamida. Normalmente o que se usa é metimazol. Então, primeiro a gente dá uma tionamida pelo menos 1 hora antes, daí espera um pouco e daí a gente pode usar um composto com iodo. Isso é uma estratégia que se usa assim, muito raramente em pacientes muito graves, mas que funciona muito bem. Assim, o T3 cai rapidamente, a pessoa fica rapidamente menos hipertireoidea e possibilita algum outro procedimento, enfim, que vai tratar ela de verdade. Certo, pessoal? Então isso era o que nós tínhamos sobre hipertireoidismo. Próxima aula agora vai ser de hipotireoidismo e vai ser bem mais curta do que essa. Valeu!